Muito boa tarde a todos e todas que estão participando aqui desse encontro promovido pela CIO e pela OCA, um bate-papo entre profissionais, onde nós vamos falar aqui sobre o que é preciso fazer antes de instalar o meu sistema solar. Eu estou aqui com um cara que eu conheço há algum tempo, é meu colega de profissão, foi meu colega de estudos, inclusive de faculdade, o engenheiro Robson Jorge da CIO. Eu quero dizer que é um imenso prazer ter você aqui, Robson. Queria que você apresentasse, antes de mais nada, o que é a CIO, qual que é o business, qual que é a atuação a nível Brasil, onde que a CIO está presente. Conta um pouquinho da história do que é a CIO para quem está acompanhando a gente aqui no nosso canal, cara. Fala um pouquinho. Bacana. Olá, Denis. Com muita felicidade estamos aqui reunidos nesse encontro, esse bate-papo profissional acerca de um tema bastante atual: instalações de sistemas elétricos fotovoltaicos. Eu sou o Robson, engenheiro eletricista por formação, e aqui na CIO atuo na engenharia de produtos, o setor que é responsável por fornecer informações técnicas, desde a concepção do material e a aplicação. Falar de CIO é fácil. Uma indústria com mais de 46 anos de história e know-how em fabricação de condutores elétricos voltados a baixa tensão, sendo que nos últimos 10 anos é a indústria de fios e cabos mais premiada do Brasil. Hoje, falou em CIO, nós falamos sobre segurança, inovação e liderança de mercado. Em sistemas fotovoltaicos não seria diferente. A CIO também tem uma solução bem legal, que é o cabo Atoxil Solar, que ao final desse bate-papo nós vamos discorrer um pouquinho sobre a diferença dos produtos. Hoje a nossa fábrica, Denis, está localizada aqui em Guarulhos, onde está o nosso centro industrial e administrativo, com 30 mil metros quadrados de infraestrutura, todo pautado em tecnologia para a produção de fios e cabos elétricos. Além do território nacional, a CIO tem presença constante no mercado sul-americano. Então, nossos produtos também são certificados fora do Brasil e sempre focando em entregar um material de qualidade e confiança para o instalador. Maravilha, muito bacana, Robson. Eu já tive o prazer de participar de alguns treinamentos aí junto com você no Senai São Paulo, ali no Senai Tatuapé, lembrando que a CIO tem atuação, como você disse aí, em vários estados a nível Brasil, né? Então isso é muito bacana, você que já ministrou treinamentos afora aí. Ô, Robson, uma dúvida muito frequente, justamente o tema do nosso encontro de hoje: o que eu devo fazer antes de instalar o meu sistema de energia solar? E quais as recomendações referentes aos condutores elétricos da edificação antes da instalação do nosso sistema de geração de energia solar, meu amigo? Dá uma luz aí para o nosso amigo instalador, para o consumidor final, para quem quer instalar ou para quem é instalador. Dá umas dicas aí, Robson. Legal. Hoje a gente vai começar refletindo pelo início, né? Falar sobre sistemas fotovoltaicos é bastante interessante, porque a gente fala sobre o futuro. A gente fala sobre atender alguns objetivos da ONU para a transformação do mundo, como ter uma energia limpa e acessível a todos, cidades sustentáveis, e também um trabalho econômico, mas voltado em tecnologia sempre, para trazer o crescimento para os nossos filhos, netos, ou seja, para as próximas gerações. Sistemas fotovoltaicos, eles surgem a partir de uma necessidade básica: ganhar autonomia e economia no consumo de energia elétrica. Pensando em um sistema fotovoltaico para atender uma residência, nós precisamos refletir sobre os dois sistemas elétricos que nós vamos ter disponíveis. O primeiro, o sistema já existente, em corrente alternada, que possivelmente foi construído baseado na norma NBR 5410, a norma de instalação elétrica em baixa tensão, e um novo sistema que já vai ser no formato da NBR 16690, que é uma norma de 2019 focada a instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para analisar é a inserção de um novo sistema, um sistema já em pleno funcionamento. Então, por esse motivo, vale a pena revisar a instalação elétrica para garantir que, de fato, ela atende a NBR 5410. Mas ainda assim, falar sobre energia solar é falar sobre o consumo racional, sobre a sustentabilidade e, de fato, como usar a energia elétrica de maneira eficiente, garantindo o máximo do uso dela de um menor desperdício.
Então, a gente começa, inclusive, questionando o perfil do consumo dessa energia. Uma instalação elétrica dotada de equipamentos antigos possivelmente também carrega equipamentos de baixa eficiência elétrica. Pensando em uma residência, podemos falar da geladeira. Uma geladeira atual, ela possui uma boa eficiência de refrigeração de alimentos e um baixo consumo de eletricidade elétrica. Agora, uma geladeira de mesmo tamanho, por exemplo, de 20 anos atrás, não. Ela havia sua potência de refrigeramento dos alimentos, porém ela consumia muito mais energia elétrica. Com as máquinas de ar-condicionado, a mesma coisa. Aquelas máquinas de janela mais antigas, elas tinham um consumo elétrico bem elevado, quando comparado com os modelos atuais, aí, os formatos split. Falar sobre os equipamentos e o quão eficiente eles são, também é falar sobre o uso sustentável e racional da energia elétrica. Porque muitas vezes nós temos a concepção de que a aquisição de um novo equipamento é um custo. E quando comparamos esses dois vilões, praticamente, aí, da instalação elétrica, nós vamos ver que a substituição por um equipamento mais atual, moderno e mais eficiente, na verdade, é um investimento. Porque no período de 12 meses, por exemplo, a economia do consumo de energia elétrica em virtude da modernização dos equipamentos vai pagar o investimento na incorporação de um novo produto. Isso também aconteceu com circuitos de iluminação, por exemplo. Utilizávamos as lâmpadas incandescentes, passamos a utilizar as fluorescentes e hoje usamos e abusamos de tecnologia LED, sempre trazendo o quê? O conceito de menor consumo de energia elétrica para a geração do mesmo trabalho. Então, Denis, isso é só falando dos equipamentos. Vale ou não a pena revisar a instalação elétrica? Cara, é muito bacana você tocar nesse assunto, né? E você falou sobre equipamentos mais antigos, sobre perfil de consumo. E todas as vezes que a gente fala sobre perfil de consumo, cara, é um grande problema quando o projetista não tem essa noção de perfil de consumo, ou mesmo instalador. Porque é aquela situação, né? O cliente hoje ele tem uma instalação antiga, tem um consumo excessivo, aparelhos que não são eficientes, e aí ele instala o sistema de energia solar fotovoltaica, mas não pensou na eficiência energética. E aí, posteriormente a isso, ele pensa, agora que eu estou economizando na eletricidade, vou colocar um ar-condicionado mais potente, ou vou instalar um ar-condicionado caso não tenha, ou mesmo vai mudar o fogão que é a gás por uma placa de indução, aquele forno que era gás por um forno a resistência, o micro-ondas passa a ser o micro-ondas mais potente. E aí vem aquela questão, instalou o sistema fotovoltaico, teve a redução da conta de luz ou mesmo eliminou aquele custo da conta de luz ficando só com a taxa de disponibilidade, mas aumentou o consumo da eletricidade. Como é que fica a instalação elétrica e os cabos de instalações elétricas que estão nessa casa, os cabos de corrente alternada, Robson? Isso tem algum impacto significativo? Conta para o pessoal aí na visão do especialista do produto, para nós. Tem, não é pouco. Antes de falar da inserção do sistema fotovoltaico, costumamos comparar só a mudança no nosso perfil de consumo, o acesso a eletrodomésticos, com o passar dos anos. Os condutores elétricos focados em instalações prediais, em geral, são fabricados em cobre, com seu alto grau de pureza, e isolação em PVC, um termoplástico de alta resistência mecânica, térmica, responsável por guardar o campo elétrico dentro do produto. Mas uma coisa é a vida útil desse produto instalado corretamente, conforme a NBR 5410. Hoje estimamos uma vida útil de até 20 anos para uma instalação elétrica nova. Agora, isso é sem alteração no perfil de consumo. Por quê? Uma instalação elétrica de 20 anos atrás, por exemplo, no final da década de 90, se nós observarmos a cozinha, onde nós temos um grande número de eletrodomésticos, nós vamos ver um movimento bastante interessante. Aquela cozinha ela foi planejada para receber uma geladeira e havia disponibilidade de uma ou duas tomadas para realizar a ligação de um liquidificador, de um exaustor, o acendedor do fogão. Era esse o circuito, esse o dimensionamento pensando naquela realidade. Com o passar dos anos, recebemos um número de eletrodomésticos a mais, né? Micro-ondas,
forno elétrico, o filtro de água gelada, o exaustor, um mixer, fritadeiras a ar, dentre outros naquele mesmo ambiente. E muitas vezes o que não ocorreu foi o remodelamento, o redimensionamento daquele circuito que foi construído para atender apenas uma única geladeira. Como resultado, utilizamos o Benjamin, extensões elétricas e sobrecarregamos o condutor de cobre. Então, aquele cabo que foi pensado em apenas uma geladeira, hoje ele está com 2, 3 eletrodomésticos. O resultado disso é o aquecimento do condutor. E toda vez que o condutor ele aquece por efeito Joule, ele está desperdiçando energia elétrica, porque ele transforma energia elétrica em energia térmica. Essa quantidade de energia desperdiçada, o consumidor paga todo mês. Então, logo de cara, eu estou pensando em trazer o benefício da energia renovável, preciso avaliar o meu dimensionamento para reduzir as perdas por efeito Joule. Reduzindo, logo de cara nós vamos ter uma economia em virtude da redução desse desperdício. Outra questão é com relação à vida útil dos materiais isolantes. Materiais de 3 décadas atrás, eles não tinham a mesma durabilidade dos materiais atuais. Então, possivelmente hoje, eles estarão ressecados e quebradiços. Perdeu propriedade mecânica, perde propriedade elétrica. Como resultado, vamos conviver com as famosas fugas de corrente elétrica. E o consumidor também paga por essa fuga. Então, o material isolante ele perde a sua propriedade de guardar o campo elétrico dentro do produto e, como resultado, essa pequena parcela de corrente elétrica consegue ultrapassar esse isolamento degradado, é suficiente para fazer o medidor da concessionária de energia contabilizar. Então, ele paga pelo efeito Joule, paga pela fuga de corrente elétrica. Se ele simplesmente adequar um novo sistema de geração solar nesse momento, ele vai suprir, vai reduzir o consumo de energia elétrica, paga a concessionária? Vai, mas vai reduzir ainda assim para pagar as despesas através dos desperdícios. Então, o que é interessante pensando numa residência? Eu olho a minha instalação, se necessário, realizo uma reforma, parcial ou total, em alguns casos não é necessário a reforma total, é necessário avaliar circuito a circuito, para que o dimensionamento desse sistema solar seja de fato eficiente e proporcional àquela instalação. Porque senão pode chegar ao caso de você dimensionar um sistema fotovoltaico tão grande para alimentar o consumo e os desperdícios em virtude de uma instalação elétrica disfuncional. Outras questões podem apenas também refletir com relação ao tempo de vida de uma instalação elétrica. Possivelmente ela não vai estar adequada com todos os sistemas de proteção, seja o disjuntor para a proteção dos condutores, o DPS, dispositivo de proteção contra surtos elétricos, para a proteção dos eletrodomésticos, o DR, dispositivo residual, para a proteção das pessoas, principalmente em ambientes úmidos, e também o atendimento da Lei 11.337 de 2006, que fala sobre a obrigatoriedade de aterramento. Então, com a construção anterior a 2006, há o risco, inclusive, dessa instalação nem possuir um aterramento elétrico lá disponível. Como resultado, atualizo a instalação para a NBR 5410 numa reforma, logo de cara nós temos que ter um menor consumo de energia. Então, novamente, assim como a substituição dos eletrodomésticos por eletrodomésticos mais eficientes, a reforma da instalação elétrica ela tem um único objetivo: trazer eficiência e economia para a instalação elétrica. Essa eficiência ela vai se traduzir numa menor fatura de energia elétrica a ser paga e, principalmente, redução dos riscos, como curtos-circuitos e choques elétricos. É importantíssimo se atentar a isso. A NBR 5410 ela determina todos os critérios que devemos adotar em uma instalação elétrica, inclusive as seções nominais dos condutores. Quando falamos em circuito de iluminação, Denis, a seção nominal mínima de 1,5 mm² é estabelecida pela NBR 5410. E muitas vezes, no cotidiano, nós profissionais utilizamos a regra e não sabemos de onde vem. As seções nominais para as tomadas de uso geral vão seguir a seção nominal mínima de 2,5 mm². Já os circuitos específicos, que são aqueles que consomem mais do que 10 amperes,
como um chuveiro elétrico, uma torneira, uma máquina de lavar, ou qualquer outro equipamento que a gente venha adquirir com aquele fluxo de 20 amperes, a norma não determina a seção nominal. Ele precisa ser dimensionado baseado na potência. Então, readequando a parte condutora de cobre com o produto, com seu isolamento íntegro, o ganho para essa instalação elétrica é imensurável. Ô Robson, quero até aproveitar o gancho aqui, já que você falou de produto, seção nominal do condutor e circuito elétrico. Cara, uma dúvida muito frequente. Você sabe que aqui nós temos o curso de projetos de sistemas fotovoltaicos em AutoCAD, os projetos de instalações elétricas em AutoCAD, agora estamos com comandos elétricos, sistemas de homologação e também instalações eletricidade básica, né? Então, esses são alguns dos cursos que nós temos na modalidade à distância e também temos alguns cursos na modalidade presencial em parceria com o Senai. E não apenas o Senai São Paulo, já estamos presentes em 9 estados aí no Brasil, em 9 diferentes estados em parceria com o Senai. E dúvida constante dos alunos, você falou sobre seção transversal de condutor, a seção nominal dos condutores. Nós sabemos que existe uma capacidade de condução de corrente totalmente diferente dos condutores de corrente alternada para aplicação na residência, nas instalações distribuídas, para os condutores de corrente contínua para o sistema de geração de eletricidade. Fora que, além disso, tem a questão da camada isolante, o revestimento em estanho. Explica para nós um pouquinho aqui, para quem está nos acompanhando, a diferença do condutor AC para o condutor DC e se esse condutor DC da CIO, que é para o sistema fotovoltaico, já está disponível, onde que o pessoal encontra ele, se é através de distribuidor, home center, como que está funcionando hoje o processo para encontrar esse cabeamento aí. Instalações elétricas, eu sou mais do que suspeito para falar. Eu e você, né? Porque quando nós éramos alunos do Senai, isso alguns anos atrás, nem convém falar quantos anos, nós já utilizávamos os condutores da CIO lá nas oficinas, né? E ainda continua a usar o pessoal. E agora, nos nossos cursos de instalação fotovoltaica, em parceria Oca Solar Energia, com o pessoal da CIO, aí nós estamos também trabalhando com os condutores da CIO para o sistema solar. Como que o pessoal faz para encontrar e quais são as diferenças com relação às aplicações, durabilidade, enfim, explana para a gente um pouquinho desse universo solar com relação ao universo AC de distribuição convencional que a gente já conhece. Bacana, bacana. Olha, são pelo menos 20 anos aí, né, de atuação na área da eletricidade, né? Então, começou nos anos 2000, né, no Senai Roberto Simons. E de lá para cá, a gente vem conhecendo um pouquinho, cada vez mais, um degrauzinho sobre instalações elétricas. O que é importante é que a escolha do condutor correto traz a vida útil para aquela instalação. O uso de qualquer dispositivo, na verdade, você utilizar o disjuntor de maneira correta, junto com o próprio eletroduto, junto com os sistemas de proteção em geral, seja ele elétrico ou mecânico, é a garantia de funcionalidade daquela instalação. Bom, então vamos começar pelas matérias-primas. Para circuitos em corrente alternada, a NBR 5410 ela basicamente determina o uso, né, de produtos de maneira isoladas e cabos de potência, são os cabos protegidos. A construção desses produtos é sempre baseada numa norma técnica ABNT. Então, os cabos para uso em instalações na construção civil, em locais em que não se necessita de cabos não halogenados, eles são fabricados conforme a NM 247-3, que é uma norma NBR, mas também vale no Mercosul. Os produtos são isolados em PVC 70 graus Celsius e podem ser instalados sempre de maneiras protegidas, né? Então, ele precisa estar dentro do eletroduto, precisa estar protegido por uma canaleta. Para instalações elétricas onde os produtos possam ser expostos a esforços mecânicos maiores, a NBR 5410 ela admite o uso de cabos com isolação e cobertura. Então, ele é popularmente chamado de duas camadas, né, ou duas capas, mas, na verdade, a primeira em contato com o cobre é o isolante elétrico, ele que carrega todas essas propriedades, né, de rigidez elétrica do material, e a cobertura vai trazer o aumento da resistência mecânica. São os cabos popularmente chamados de classe 1KV,
E nós temos aí produtos admissíveis por 3 normas, a NBR 7285, 7288 e 7286 pela NBR 5410. A CIO disponibiliza ao mercado um produto fabricado conforme a NBR 7286, que é um cabo isolado em HEPR, que é um termo fixo, ele é uma borracha. E esse termo fixo, ele, ao invés de 70 graus Celsius como PVC, ele passa a ter uma classe térmica de 90 graus Celsius, que traz um ganho em capacidade de corrente para o produto, e a sua camada externa, que é a capa, chamada de cobertura do produto, também fabricada num PVC para 90 graus Celsius. Os dois produtos, eles vão ser resistentes à propagação do fogo para atender aos requisitos de segurança da NBR 5410. Agora, pensando em shopping centers, teatros, hospitais, locais em que nós possamos ter uma grande quantidade de pessoas em longas rotas de fuga, a NBR 5410, aliada à NBR 13570, que é a norma de instalações elétricas em locais de afluência, ela define que os materiais isolantes empregados nos produtos, além de serem resistentes à propagação do fogo, possuem uma característica de baixa emissão de fumaças e gases tóxicos. Nesse caso, nós temos um produto chamado Atoxil, nas suas versões 750 volts e também na versão 0,6/1 kV. Então, para o produto isolado, a poliolefina, que é um composto termoplástico livre de halógenos, substitui o PVC. E para cabos de potência, a isolação é em HEPR e a cobertura novamente em composto termoplástico poliolefina, só que nessa condição com classe térmica de 90 graus Celsius. O cobre, ele vai ser nulo, nós chamamos. É o cobre puro, trefilado, para o caso de cabos flexíveis, ou no caso de aplicação de cabos rígidos, um condutor formado por filamentos mais grossos. Só que a seção nominal, a bitola, popularmente chamada, muitas vezes de maneira errada, ela não tem a ver simplesmente com a seção transversal, como calculamos com a segunda lei de Ohm. Ela envolve o grau de pureza do metal, processo industrial. Então, aqui no Brasil, os condutores de cobre serão fabricados com base na norma NBR-NM 280. Nessa norma, que vai definir qual a espessura do filamento que o fabricante tem que utilizar e, principalmente, qual a resistência elétrica de cada seção nominal. Porque, de fato, nós podemos, a olho nu, olhar um condutor, tentar comparar fabricante, mas a única característica que não mente para nós é a resistência elétrica do material. Por isso, de maneira incisiva, podemos afirmar: o que determina a seção nominal, ou o que caracteriza ela, é a resistência elétrica do produto. Um cabo 2,5 mm², por exemplo, ele tem uma resistência elétrica a 20 graus Celsius de 7,98 ohms por quilômetro. Só que, se falamos de resistência elétrica, podemos rapidamente pensar: vou adquirir um multímetro e vou fazer um ensaio. Que nós realizamos essa conferência na fração de 1 metro. Em 1 metro do produto, a resistência elétrica é muito pequena para que um multímetro convencional possa realizar essa medição. Então, o equipamento utilizado também é específico. É um micromímetro, um equipamento capaz de realizar a medição de resistências elétricas na ordem de micro-ohms. Quem vai possuir esse equipamento? Os fabricantes de fios e cabos e laboratórios. Por esse motivo que o consumidor, ao adquirir um produto, ele tem que buscar uma marca confiável por ele, para que garanta, de fato, que cada seção nominal possui a sua resistência elétrica. E falando no sistemas fotovoltaicos, qual que é a diferença do produto, basicamente? Os produtos, em geral, admitidos pela NBR 5410 para infraestrutura, são produtos que nós vamos instalar quase sempre protegidos. Os cabos para sistemas fotovoltaicos, eles têm que ser dotados de características a mais. Costumamos brincar que ele é um super cabo. Então, os filamentos de cobre, além de ser de alto grau de pureza, com cobre com 99,9% de minério de cobre, eles vão ser dotados de um fino revestimento de estanho, na ordem de micrometros. O objetivo desse revestimento é evitar a oxidação do cobre em contato com o ar atmosférico.
Com isso, a gente vai ter uma emenda ou uma conexão através dos conectores específicos MC4, MC3, duradouras. Se utilizar um condutor de cobre ao ar livre, ele vai oxidar. Com isso, perdas elétricas nas interligações dos circuitos séries ou dos subarranjos que sejam. Outra questão é que a norma de construção, a NBR 16612, ela vai definir que o produto ele seja isolado em termo fixo e cobertura também em termo fixo, resistentes aos raios ultravioletas e também dotadas de características de baixa emissão de fumaças e gases tóxicos. Ou seja, um produto para suportar os intempéries. Ele é o único produto aqui no Brasil que possui uma vida útil estimada na norma, que determina que o produto tem que acompanhar a vida útil de todos os elementos que compõem uma instalação fotovoltaica. Então, quando detalhamos ou colhemos a informação através de um datasheet de um módulo fotovoltaico ou de um inversor de frequência, que a vida útil é estimada de 25 anos, os condutores para uso em sistemas fotovoltaicos também devem durar 25 anos. E eles também podem ser utilizados desde temperaturas de menos 15 graus até 90 graus Celsius externa, ou seja, é um produto que tem uma grande suportabilidade mecânica, térmica e, principalmente, uma grande vida útil aí para acompanhar esses sistemas de transformação de energia limpa. Legal, legal você falar dessa questão do tempo, da vida útil do condutor aí, Robson, porque eu não sei, para quem já acompanha o canal da Oca aqui há mais tempo, sabe que eu estou aqui em Portugal e tenho trabalhado com alguns projetos, participado de alguns projetos de energia solar fotovoltaica, de usinas e outras coisas mais. Eu tive trabalhando com os espanhóis há mais ou menos uns 4 meses atrás aí num projeto, e eles estavam me falando de um projeto que foi realizado na Espanha, cerca de 15 anos atrás, embora no Brasil isso seja uma novidade, algo que está crescente, é uma novidade, aqui na União Europeia já é uma realidade, isso já acontece há algum tempo. Ele estava me falando que após 15 anos eles não conseguem identificar uma perda significativa. Fora que os equipamentos daquela época não tinham a mesma eficiência que nós temos hoje. Mas dado aquela tecnologia, aquela eficiência, o desgaste, a vida útil dos equipamentos não gera uma perda significativa. Ou seja, o sistema está com 15 anos de uso, e ele está entregando praticamente a mesma coisa que ele entregava no momento da instalação. Então, a perda ela é quase zero, ela é insignificante. Eu não vou mensurar aqui o percentual, porque eu não lembro exatamente, mas eu lembro que era algo muito baixo. Porque eles fazem as manutenções preventivas, as manutenções periódicas, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, nem todas as pessoas têm o hábito, né? Nem todas as empresas ainda adquiriram essa cultura da questão da manutenção preventiva, da periódica, ter datas específicas para fazer um reaperto, avaliar conexão, efetuar medições do sistema e dos equipamentos, mesmo a instalação elétrica em geral. Nós sabemos hoje que uma instalação elétrica bem dimensionada, bem distribuída, com equipamentos de qualidade de alto nível, ela dura em média 20 anos sem apresentar qualquer problema, caso não hajam alterações significativas no seu perfil de consumo. E a gente está falando aqui de um sistema que é geração, né? E após um determinado tempo, a gente tem o tempo do payback, que é onde o sistema vai se pagar, só que a gente quer que o sistema se pague e que ele continue gerando. E você citou um ponto muito importante aí, que é a vida útil do equipamento. Agora, o Robson comentou com a gente agora essa questão da vida útil prevista em norma, que tem que acompanhar o equipamento. Agora eu queria que você falasse com relação aos cabos AC também, já que a gente está nessa aqui, a vida útil dos cabos AC. Como que funciona isso hoje, Robson? Para dar um panorama até para os instaladores que estão acompanhando, que estão nos assistindo aqui, porque muitos têm dúvida, qual a vida útil do meu condutor elétrico? Eu sei que o do sistema fotovoltaico ele tem que acompanhar por norma o meu sistema de energia solar. Mas como que funciona o meu cabo AC, o meu cabo 750 volts, que está instalado no método B1, lá em eletroduto embutido em alvenaria, conectado na minha tomada, minha iluminação, enfim. Qual que é a vida útil média desse equipamento? Ou se vocês têm algum teste em laboratório? Como que funciona isso, Robson? Vamos explicitar isso para a galera aí de uma maneira bem bacana. Com relação à parte alternada, vamos trazer assim, o que podemos afirmar
baseada aqui no Brasil. Hoje, os condutores elétricos eles são considerados bens duráveis. Então, de fato, quando adquirimos um produto, por mais simples que seja o objetivo da sua instalação, pegar um circuito de iluminação, por exemplo, esse produto não é para instalar hoje e apresentar problemas daqui 6 meses, um ano. Pelo contrário. As normas de fabricação, elas não determinam tempo de vida útil, mas existem ensaios mecânicos que fazemos nos materiais isolantes, que envolvem ciclos térmicos de aquecimento, por exemplo. O caso do PVC, o material isolante ele permanece durante 7 dias em estufa 100 graus Celsius, e após nós resfriamos esse material para submissão de ensaios de alongamento, tração e ruptura, para levantar características de envelhecimento desse produto, baseado sempre no aquecimento que há de vir por efeito Joule. Alguns estudos remetem que esses ensaios transcrevem uma vida útil de 20 anos. Se os nossos produtos que são fabricados com matérias-primas de fornecedores especializados superam em muito esses ensaios, então podemos afirmar que um produto CON deve ter sua vida útil de 20 a 30 anos, sem problema algum, pensando em uma residência elétrica, pensando principalmente na aplicação dele, porque o que vai determinar realmente se o produto ele vai gozar dessa vida útil ou não, é de fato se o produto foi aplicado conforme a NBR 5410. Então, a norma ela vai determinar a capacidade de corrente dos produtos, os fatores de correção que devem ser aplicados a essa capacidade de corrente, o dimensionamento do sistema de proteção, que isso é extremamente essencial, porque quanto mais em sobrecarga esse produto vive, menor a sua vida útil. Então, a NBR 5410 ela é muito feliz quando ela determina a classe térmica de regime contínuo. Então, um cabo em PVC, por exemplo, ele pode trabalhar a vida toda a 70 graus Celsius, que isso não vai reduzir a sua vida útil. Entretanto, quando ele entra em temperatura de sobrecarga, há uma redução da vida útil, né? Então, a própria norma admite que o produto ele pode atingir uma temperatura de 70 graus Celsius durante 100 horas no intervalo de 12 meses ou de 500 horas em toda a sua vida útil. Quando ele atingir essas 500 horas, muito provavelmente as propriedades mecânicas elas já vão estar bastante reduzidas, o material vai se tornar quebradiço, passível de fuga de corrente, né? Então, o objetivo do bom dimensionamento, por isso que é importantíssimo que todo consumidor busque profissionais qualificados e habilitados para construir, para projetar, a adequar um bom sistema de proteção para que os cabos sempre trabalhem em temperatura ambiente. Então, a grande diferença é essa, a norma não determina a vida útil e ela está condicionada a uma boa instalação. A norma também não determina o período que nós devemos realizar uma manutenção preventiva. A norma determina que essa análise, né, a escolha de um período propriamente dito, dependa da complexidade da instalação. A gente pode colher os bons exemplos que a indústria traz para nós. Uma indústria que é uma instalação complexa, ela realiza sua manutenção preventiva e corretiva 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, que são as famosas paradas de fábrica. Pensando na nossa residência, em geral, a gente não vai mudar muito o nosso consumo de um ano para o outro. Mas a cada 5 anos eu acredito que vale a pena uma boa revisão na instalação elétrica, verificar se não tem infiltração de água nas tubulações, que poderia contribuir para a oxidação das conexões, um bom reaperto, e mesmo verificar se nós não adquirimos novos eletrodomésticos incompatíveis com os sistemas que estão ali dimensionados. Maravilha. Eu volto no assunto lá, perfil de consumo, porque eu acredito que esse ponto é extremamente importante, ele vai totalmente ao encontro de tudo que a gente vem falando aqui. No nosso curso de projetos, eu bato muito em cima dessa tecla, pessoal, perfil de consumo, perfil de consumo. A questão do perfil de consumo ela é muito importante por 2 fatores. Primeiro fator que compromete a segurança, porque se você eleva o teu consumo, porque houve a redução no valor pago mensalmente, mas você não pensa naquilo que está dimensionado, que está instalado, você compromete a segurança da sua instalação elétrica, consequentemente os seus equipamentos e principalmente as pessoas.
Então a gente tem que focar primeiro no aspecto segurança. Segundo aspecto é que quando você não explica para o cliente essa questão do perfil de consumo, essa alteração, aquisição de novos equipamentos e uma demanda além da projetada, o payback ele acaba indo por água abaixo. O retorno do investimento que foi pensado, ele acaba não sendo atingido. E aí, se você não deixou isso muito claro, bem descrito lá nos documentos, no memorial descritivo, em contrato, e não especificou lá qual foi o projeto elétrico que foi feito, quais são os condutores, como foram feitas as conexões, as terminações elétricas, as conexões, derivações do cabeamento, quais são os equipamentos presentes no momento da entrega ali, você tem um problema, porque passado o período previsto do payback e o sistema não retorna o dinheiro para o cliente vai dizer, olha, você me enganou, você disse que se pagava em 5 anos e já fazem 6 e o sistema ainda não se pagou. Ou então, olha, você me disse que a minha instalação está ok, mas agora eu estou tendo desarme no meu disjuntor, olha, eu estou com um condutor aqui que está cheirando a queimado, sei lá. Então, a gente entra naquelas questões, né? Instalar um sistema fotovoltaico vai muito além do que só pegar uma conta de luz, avaliar, fazer um orçamento e entregar, né, Robson? É uma avaliação, é mesmo uma inspeção da qualidade da instalação elétrica desse cliente, né? E um ponto muito importante é justamente essa verificação também nos condutores elétricos. E tem aquela outra questão que agora eu quero que você explique um pouquinho para nós também, Robson. Eu quero abrir esse espaço para que você diga, e inclusive nos diga quais são as cores disponíveis. Quando a gente fala em cores de condutores, tem casa que vê um verdadeiro carnaval, né? Você vê condutor neutro vermelho, amarelo, condutor terra marrom, e por aí vai aquela farra do boi bumbá, né? A galera vê e faz do jeito que bem entende e acabou, né? Explica para nós um pouquinho aí com relação à norma e se para sistema fotovoltaico, principalmente corrente contínua, se a gente tem alguma normatização também. Quem já acompanha a gente, quem já é aluno, já fez curso aqui, ou já é Senai, já é aluno OCA aqui, ou já participou de algum treinamento da CIL, com certeza está afiado, mas vamos expor para aquela galera que está acompanhando aqui, que quer instalar um sistema, ou que quer contratar um profissional para fazer a sua instalação elétrica. Expõe aí para o pessoal, Robson. Passa a bola para você agora. Não, legal. Então, primeiro, a NBR 5410 ela estabelece um padrão de cor para identificar a função dos condutores. Esse padrão determina que o azul claro seja utilizado para identificar um neutro da instalação. Para os sistemas de proteção, o famoso fio terra, a NBR 5410 determina que ele vai ser na cor verde ou verde com a faixa amarela, que é o popular brasileirinho, que chamamos. Para a fase, pessoal, o uso é livre, com exceção dessas duas anteriores. A única ressalva que a NBR 5410 faz para sistemas em corrente alternada é que se você utilizar o condutor terra da cor verde com a faixa amarela, você evitar usar uma fase na cor amarela, porque de repente dentro de uma caixa de passagem isso pode causar uma pequena confusão. O objetivo da padronização de cores em geral não é trazer facilidade para a instalação, porque os produtos são iguais, são idênticos, possuem a mesma propriedade mecânica, mesma propriedade elétrica. O maior objetivo e o maior ganho é a redução de tempo e risco em operações de manutenção. Quando você tem um problema, uma falta na sua instalação elétrica, todo o cabeamento foi identificado conforme a NBR 5410 determina, o profissional eletricista consegue reduzir o tempo necessário para essa intervenção e, de fato, trabalhar de maneira segura, uma vez que, pelo padrão de cor, ele consegue identificar qual é o condutor de proteção. Mas, uma ressalva que nós sempre fazemos ao amigo instalador, não é porque eu abri um quadro de distribuição, uma caixa de passagem, que um condutor verde é um aterramento. Então, vale-se sempre da premissa que você, através do equipamento, como um multímetro, um identificador de tensão, verificar se há energia naquela linha elétrica ou não. Sempre trabalhando conforme a NR10, que define que para qualquer intervenção haja o seccionamento daquela linha. Bacana? Para os sistemas fotovoltaicos, a gente vai ter uma redução, né? Então não tem muitas fases, não tem neutro, então a gente vai trabalhar com positivo e negativo.
Então, a norma a 16690, junto com a norma de produto, a 16612, ela vai determinar o produto na cor vermelha e preta. São as duas cores admitidas em norma. Para os condutores de proteção, aí entra a combinação universal, verde ou verde com a faixa amarela para os sistemas de aterramento. Bacana? Maravilha! Agora, de fato, né, Denis? Você iniciou, na verdade, um debate sobre a perspectiva da vida útil de um sistema, e ela depende realmente desse perfil de consumo, porque ele nasce de um objetivo de garantir autonomia e economia. Então, o usuário ele tem que estar disposto a realizar essas etapas de revisão da instalação. Para quê? Para garantir máxima eficiência. Se não fizer essa revisão, ele vai instalar um sistema fotovoltaico para suprir perdas elétricas. Então, o sistema ele fica mais robusto, tem um valor agregado maior, muitas vezes isso se torna empecilho para um novo sistema, e porventura, ele mexe, ele tem problema na parte alternada. E aí, de fato, basicamente, o sistema só devolve energia para a concessionária. Isso também envolve a manutenção do próprio sistema de conversão. A gente acabou não abordando, mas é muito interessante quando você levantou a história desse sistema aí em Portugal, aí de 15 anos de vida útil, aí com baixas perdas em rendimento, porque uma coisa muito importante é a limpeza dos painéis, né, dos módulos fotovoltaicos. Exato. E muita gente esquece disso aqui no Brasil. Aqui nós estamos engatinhando, de fato, comemoramos a marca de 200 mil conexões no sistema de geração distribuída recentemente. Temos muito a caminhar. No Brasil, nós temos 84 milhões de consumidores, né, de energia elétrica registrados. Então, ao mesmo tempo que caminhemos no crescimento do uso dessa fonte de energia, que o Brasil é um território bastante fértil para sua aplicação, principalmente em algumas regiões, né, nós também temos que avançar na cultura da manutenção desse sistema, não só a parte contínua, como cuidar, dizer, com a parte elétrica. Maravilha, muito bem colocado aí, Robson. A gente fala sobre isso. Eu queria aproveitar esse espacinho aqui, esse gancho, para você divulgar aí um pouquinho do que são as redes sociais da CIL, como que o pessoal faz para encontrar a CIL, quais são os meios de comunicação, se tem alguma área de contato, se vocês têm algum material de apoio. Eu sei que aquela tabela do eletricista fantástica que eu tenho comigo até hoje, e já tenho de forma eletrônica. Explica aí para o pessoal como é que o pessoal faz para adquirir esse material maravilhoso da CIL e como que o pessoal faz para encontrar e onde vocês estão presentes aí, Robson. Não, legal. A você, amigo que está nos assistindo agora, convido vocês a nos seguirem no Instagram, CIL Fios e Cabos, no Facebook, CIL Fios e Cabos e no LinkedIn também. Acesse também o nosso portal www.sil.com.br. Lá nós temos um material rico sobre todos os produtos. Tem os canais também para que você possa se comunicar com a fábrica, ou dúvidas técnicas é um exemplo desse. Tem um menu destinado só ao eletricista, que contém já algumas dúvidas do dia a dia, e algumas tabelas, como as tabelas de capacidade de corrente, queda de tensão. E para o dia a dia nosso, né? Muitas vezes carregar uma tabela de papel ela se torna um tanto impeditivo, né? Principalmente para quem está na obra. E pensando nessa conectividade e em nos aproximarmos cada vez mais de você, profissional instalador e consumidor, a CIL disponibiliza agora o CIL App, ou CIL App. É um aplicativo que você tem acesso ao catálogo de produtos, simuladores residenciais e técnicos e apostilas em PDF de condutores elétricos, instalações elétricas e a tabela do eletricista. Esse simulador é bem interessante, viu, Denis? O simulador técnico, o eletricista, o instalador, ele consegue, para o sistema elétrico em corrente alternada, segundo a NBR 5410, simular com alguns cliques a aplicação das tabelas de capacidade de corrente e fatores de correção da NBR 5410. Então, não é um software para projeto, mas para o dia a dia, para um auxílio, uma conferência ali durante uma instalação elétrica, é uma ferramenta capaz de esclarecer muitas dúvidas, inclusive para o dimensionamento do sistema de proteção, porque sabemos que escolhemos o disjuntor para realizar a proteção dos condutores. E quando sabemos a correta capacidade de corrente dos cabos, conseguimos escolher o melhor disjuntor. Então, acessem CIL Fios e Cabos Elétricos no LinkedIn, no Instagram,
no Facebook e baixem o SIL app. Muito bacana. Eu acho que esse assunto aí do app dá uma outra live, dá para a gente bater um papo e fazer a demonstração desse app aí, hein? Já Vale a topo ainda a pena. gente marcar um próximo encontro e, quem sabe, fazer uma demonstração desse app aí. Acho que a galera vai curtir, vai gostar muito. E, cara, você tem muito para explicar para a gente sobre esse app aí. Gostei muito da ideia. Já vou baixar aqui e vamos divulgar. Bom, para você que nos acompanha aqui também no YouTube da Oca Solar Energia, estamos presentes também no Facebook, estamos presentes no Instagram, LinkedIn, estamos presentes no Spotify agora também, Robson. Depois temos que marcar um bate-papo aí para o Spotify, gravar o nosso podcast aí para o pessoal também, lá que nos acompanha no Spotify. E temos também aí o nosso blog, o nosso site e a nossa plataforma de ensino à distância, fora os nossos cursos presenciais também no Senai. Então, quem quiser nos encontrar, sempre Oca Solar Energia. Só vai deixar na descrição do vídeo aqui todos os meios de comunicação da CIO, os meios de comunicação da Oca. Robson, foi sensacional, estamos com uma hora aqui de bate-papo, está muito bacana, a gente tem muita coisa para falar. Eu acredito que a gente tem assunto para desenvolver aí e vai sem parar. Bom, Robson, agora é aquele momento que a gente vai abrir para algumas dúvidas da nossa audiência aqui. Eu quero começar pela primeira pergunta, que é muito bacana, que é o seguinte: tem uma dúvida. Depois de ter instalado o sistema fotovoltaico, caso precise reformar a instalação elétrica, eu posso? Você deve. Né? A aplicação de novo sistema de geração fotovoltaico não é um carimbo de que aquela construção se tornou eficiente e independente de uma intervenção em termos de manutenção. Pelo contrário, a avaliação técnica, sempre que necessário, deve ser chamada. E pensando em um sistema residencial, nós temos aumento de carga para realizar o redimensionamento, né? Ou uma revisão cada 5 anos, por exemplo, ou quando começamos a identificar a degradação de alguns dispositivos. Então, muitas vezes a gente tem aquele espelhinho lá de tomada, começou a ressecar, uma tomada que parou de funcionar, um disjuntor que começa a desarmar sempre. Isso são indícios que uma instalação precisa ser reformada. Maravilha. Tem uma segunda pergunta aqui. Em casas antigas, eu tenho que fazer uma reforma na instalação elétrica toda ou posso fazer um circuito elétrico particular só para o sistema fotovoltaico? Então, é aquela história, né? Eu vou interligar o meu sistema AC no meu sistema antigo ou eu tenho que reformar tudo? Como que funciona essa avaliação aí, Robson? Ajuda a nossa audiência aí, meu amigo. O que é importante? A gente abordou, inclusive, até no início, de maneira bastante contundente. O objetivo dos sistemas fotovoltaicos solar é trazer ganho em autonomia e economia de energia elétrica. Partindo da segunda premissa, que é economia, então a gente precisa de uma instalação elétrica funcional. Né? Então, se eu tenho uma instalação elétrica muito antiga, eu preciso convidar um profissional para fazer a avaliação, e pode ser que ele venha sugerir a reforma total dessa instalação ou não. Em alguns casos, os condutores expostos em áreas úmidas tendem a envelhecer mais do que os produtos em áreas secas. Então, às vezes, só um remodelamento de circuito que vai atender a área do banheiro, a área da cozinha, a área de serviço, ali onde nós temos a nossa máquina de lavar, vai ser uma reforma suficiente. Mas, de fato, tem que avaliar circuito a circuito e determinar o porquê que ele precisa ser reformado, seja por aumento de carga e possível aquecimento por efeito Joule, ou degradação do material isolante. Bom, a gente tem uma quarta pergunta aqui que eu vou aproveitar essa daqui, o gancho dessa, para falar um pouquinho do sistema fotovoltaico. A questão é, se houver sombreamento em cima dos módulos fotovoltaicos já instalados, isso vai prejudicar o funcionamento do meu sistema? Bom, consequentemente, você vai ter uma perda no rendimento e vai depender do tamanho desse sombreamento, do nível de sombreamento que você vai ter no sistema para resultar na sua perda. Nós sabemos que os módulos eles têm o sistema de bypass através dos diodos, que você não perde o sistema num todo, você atenua a geração, porém, o sombreamento é sempre um problema. Por isso que no momento do dimensionamento,
onde você vai estudar, vai fazer a projeção, onde vai ser colocado os módulos, tem que se fazer avaliação de sombreamento para que você não tenha perdas significativas. Agora, se foi considerada essa perda já em projeto, o sistema vai entregar aquilo que foi projetado. O problema é o sombreamento quando ele não é previsto em projeto. E isso gera um problema muito grave. E nós explicamos passo a passo no nosso curso de projetos fotovoltaicos essa questão do sombreamento, como que você faz, calcula, e não só a perda por sombreamento, mas as perdas gerais, por inclinação, por angulação, sombreamento, aquecimento, incompatibilidade de equipamentos, eficiência do sistema, dentre outras coisas mais. Então, esses são alguns dos assuntos que são abordados com riqueza de detalhes no nosso curso. Agora, uma outra questão aqui, Robson. Eu tenho um determinado cabo na instalação e preciso fazer um conserto, de repente fazer uma substituição. Eu preciso mudar tudo na instalação elétrica ou fazer uma conexão, puxar de um outro circuito? Pelo menos é o que me parece nessa questão aqui. É aquela questão, eu tenho um problema no circuito, eu tenho que trocar o circuito todo, eu posso pegar e puxar de um circuito vizinho aqui. O que você me diz dessa questão aqui, Robson? Olha, literalmente estamos falando sobre emendas, né? Com o nome de junção. Na verdade, precisa avaliar, né? A NBR 5410, ela admite o uso de emendas, né? O uso de derivações de circuito. Então, precisamos avaliar. Se é um circuito de iluminação, você pode utilizar uma emenda, porque é um circuito de baixa complexidade, de baixo consumo. Se é um ramal de ligação, do padrão de entrada, quadro de distribuição, por lá que passa toda a corrente elétrica, ou seja, toda a demanda daquela construção, ela vai passar por esse circuito. É interessante? Não, porque por melhor que seja realizada a construção de uma emenda, há uma pequena redução em capacidade de corrente. Então, na verdade, essa resposta seria avaliada, seria respondida de maneira bem assertiva, depende de qual circuito. Para sistemas de distribuição em alta potência, principalmente focados na indústria, nós não fazemos emendas nas fases. Isso seria vetado. Por quê? Aquele acúmulo de aquecimento em virtude do aumento de resistência elétrica, ele pode representar uma parada de uma planta, por exemplo. Aquele aquecimento causar o derretimento de um condutor vizinho e, por final, você tem um problema muito maior do que a substituição dos condutores por completo. Maravilha, Robson. Tem uma outra pergunta aqui, na verdade são duas perguntas que formam uma única pergunta, né? A CIL envia os cabeamentos para todo o Brasil, a gente comentou no início, mas não só uma pergunta, a gente vai colocar aqui. E como que eu faço para fazer um orçamento de condutores elétricos diretamente com a CIL, se é possível, ou se eu procuro algum distribuidor, como que funciona esse sistema? Distribuição a nível Brasil, como que é feito a orçamentação aí junto à CIL? Os nossos produtos você encontrará em todo o território nacional, nas principais revendas e distribuidores de material elétrico e de material de construção civil. Nossa atuação no mercado é business to business, então trabalhamos só com a venda para pessoas jurídicas, envolve alguns critérios comerciais. Caso você queira conversar com o nosso setor comercial de vendas, lá no nosso site você consegue, através do menu de contato, mandar uma mensagem para o nosso setor especialista, que vai acolher a sua mensagem e com certeza vai te indicar o melhor caminho para que você possa estar adquirindo os produtos cedo. Maravilha, Robson. E para finalizar as nossas perguntas aqui, a gente já está praticamente chegando ao fim da nossa live, e essa pergunta aqui é para fechar. Eu tenho um imóvel mais antigo. Dá certo fazer a instalação do sistema fotovoltaico? Quais são as recomendações? Acho que basicamente tudo que a gente falou na live aqui, mas vai lá, finaliza aí, meu amigo. Olha, pessoal, o sistema fotovoltaico, você pode colocar ele em qualquer situação. Ele vai ser funcional, ele funciona. Agora, para que você realmente aproveite a quantidade de energia elétrica gerada por ele de maneira eficiente, que o seu sistema ele seja compatível com o uso, se for uma instalação bastante antiga, o início é convidar um profissional habilitado, provavelmente a mesma empresa que vai te orçar o sistema solar, para avaliar as necessidades de adequação da instalação em corrente elétrica alternada para a NBR 5410.
Isso vai envolver o sistema de proteção, os condutores compatíveis com as cargas, pensando sempre em evitar aquecimento por efeito Joule. E para a parte do sistema fotovoltaico, também avaliar a infraestrutura do imóvel aí para receber, né? Lembrando que se ele vai para o telhado e uma instalação antiga, possivelmente pode ser necessário também uma reforma estrutural. Robson, maravilha. Muito obrigado pela disponibilidade, por todo esse conhecimento distribuído. Quero agradecer a todo o time da CIL que tornou esse evento possível, tornou esse evento aqui uma coisa pública que a gente possa distribuir conhecimento de alto nível aqui com o pessoal da engenharia, com você aqui nos dando todo esse suporte. Muito obrigado ao pessoal do marketing que fizeram acontecer, o pessoal da Oca Solar Energia, que mais uma vez proporcionou esse evento para distribuir também esse conhecimento aí para toda a nossa audiência e a audiência da CIL também. Robson, queria que você desse um recado final aqui para os nossos amigos instaladores e instaladoras de todo o Brasil e de fora do Brasil que nos acompanham também, para a gente finalizar esse assunto hoje, meu amigo. Bacana. Primeiramente, em nome da CIL Fios e Cabos Elétricos, nós gostaríamos de agradecer o convite da Oca Energia Solar e a possibilidade de participarmos desse bate-papo profissional. Um momento de bastante intimidade profissional e de conhecimento e troca de experiências. E segundo, para você, instalador amigo, sempre em necessidade de produtos de fios e cabos elétricos confiáveis, pense CIL. Acesse o nosso site, estamos à disposição para receber suas dúvidas técnicas e sempre que possível, entre em contato conosco para falar do sucesso da sua instalação fotovoltaica. Maravilha, obrigado, meu amigo. Para você que nos acompanhou e que quer conhecer um pouco mais da nossa plataforma de ensino à distância, o link está na descrição do vídeo. Quero agradecer a todos que participaram, que assistiram esse conteúdo, a você que está assistindo agora, que está postando suas dúvidas aqui nos comentários. Posta suas dúvidas, suas sugestões. Tem os links da CIL, tem os nossos links aqui da Oca. Estamos com um desconto especial nos nossos cursos aqui, que o pessoal vai deixar o voucher na descrição desse vídeo para quem acompanhou a nossa live. E muito obrigado mais uma vez, Robson. Muito obrigado mais uma vez a todo o time Oca. Um forte abraço. E, Robson, aguardo o nosso próximo encontro, meu amigo. Até mais, Denis. Tem que ter mais um bate-papo profissional. Gostei muito, foi sensacional. Até mais. Valeu, tchau, tchau.